tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do terceiro episódio da nova série da Disney Plus, What If. Se você ainda não assistiu os vídeos dos episódios anteriores, eu vou deixar aqui em cima no card. Esse episódio, ele segue a mesma vibe dos anteriores, apresentando um universo em que alguma coisa aconteceu diferente, porque uma pequenininha coisa ali foi diferente. Nesse episódio, eu não vou dizer que foi tão pequenininha, porque foram coisas bem grandes que realmente causaram a mudança aí absurda nessa linha do tempo específica. Mas uma coisa que eu senti mais nesse episódio é a questão do Watcher. Então, mais uma vez, ele fala que ele vai ser o nosso guia e que ele vai apresentar a história, blá blá blá. Só que nesse episódio eu senti que ele tá mais onisciente. Então, tá mostrando ali a paisagem, tá mostrando uma cena, ele tá ali atrás. A gente vê a silhueta dele. Por enquanto a gente só teve silhuetas, mas a gente sabe quem é que ele pode ser. Então, eu não acredito que isso tenha sido coincidência. Pode ser um indício de que ele vai ser mais importante aí nos episódios que virão. Mas, o que a gente tem nesse episódio? O que acontece nessa linha do tempo é o seguinte. A iniciativa Vingadores não dá certo, basicamente isso. No primeiro episódio a gente tem a Capitã Carter, no segundo episódio a gente tem o T'Challa Star-Lord, e nesse terceiro episódio, o que aconteceria se os Vingadores não tivessem existido? Se os Vingadores não tivessem se formado, se o Thor não tivesse sido recrutado. Então, de início, eu já adianto que eu gostei mais desse terceiro episódio do que do segundo. Não tanto quanto o primeiro. Por enquanto, o que eu venho achando dessa série? Ela vem semanal, não sei se para ela é a melhor situação. Eu acredito que para essa série teria sido melhor eles lançarem a temporada inteira, porque sim, me prende, sim, eu tenho vontade, mas assim, não é o suficiente para ser semanal. The Bad Batch, eu vou sempre falar aqui The Bad Batch, Clone Wars, porque são exemplos de animações. Então, Clone Wars funciona, The Bad Batch funcionou perfeitamente semanalmente, mas eu não sei se o What If está funcionando tão bem assim semanalmente. Eu acho que se eles tivessem liberado a temporada, teria dado mais hype na série. Mas, assim, eu gostei mais desse episódio do que do anterior. E aí, o que acontece? As pessoas que são candidatas a serem Vingadores, elas estão sendo caçadas. Gostei mais da trama desse episódio. Eu achei que ficou mais amarrada, ficou mais justificada. Também já tinha comentado que o segundo episódio tinha alguns pontos que não me convenciam tanto, mas eu gostei mais desse nesse sentido. Pontos altos, o Hulk. Eu achei interessante que ele misturou a aparência do Hulk do Norton com o Hulk do Ruffalo com a voz do Mark Ruffalo. Porque sim, o Marquinho voltou para dublar o Hulk. E a gente vê o Hulk lá em 2008, justamente no filme do Norton, naquela mesma situação. E aí a gente tem a Romanoff também, mais uma vez. A personagem da Romanoff, ela vem também com o mesmo papel. Em geral, nessa linha do tempo, os personagens vêm da mesma forma. O Tony Stark, ele veio um pouco ainda mais bom vivant, mas ele aparece tão rápido que nem dá pra falar muito dele, né? Então o Hulk, onde ele aparece, ele é um ponto de destaque. Eu digo e reafirmo que o Hulk é um dos personagens mais esquecidos no rolê, porque ele é um dos personagens com maior potencial. Eu gosto de Thor Ragnarok, mas eu não gosto como eles desperdiçaram a história do planeta Hulk para isso, até porque o filme é de Thor e você tirar uma das melhores histórias do Hulk e colocar como coadjuvante num filme do Thor me entristeceu bastante. Então, é um dos pontos negativos do filme pra mim. Não a presença do Hulk, mas a justificativa, porque agora já vai ficar muito mais difícil eu trazer o Planeta Hulk, que pra mim é uma das melhores animações e um dos melhores arcos do Hulk. Então, já que eu já trouxe a história em que ele estava perdido na nave, caiu num planeta e ele não se transformava de novo, não tem lógica, pelo menos pra mim, o MCU trazer isso novamente. A não ser que use o conceito do multiverso. Aí tudo bem, dá pra reparar não tem outra palavra, mas a cagada que fizeram com a história do Planeta Hulk. Eu sinto muito, mas eu realmente gosto muito dessa história, eu fiquei muito decepcionada. Quando eu vi o Hulk lá e o motivo que ele tava lá, né? Porque agora a gente não vai ver a esposa dele, não vai ver os filhos, mas a esperança é a última que morre. Quem sabe aí no multiverso a gente não vê mais um outro filme do Hulk. E aí, o Hulk foi um dos pontos positivos e temos o Loki. Primeiro que o Tom volta pra dublar o Loki. Onde o Loki aparece? Ele é a estrela. Ele manda, entendeu? Se você assistiu Loki, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card a playlist que eu fiz dos episódios.
a gente vê muito isso dos eventos Nexus. Claro que não vai aparecer com esse nome evento Nexus, não vai ter essa nomenclatura. Mas a gente vê sim uma coisa que muda todas as outras. Temos aí, então, que descobrir quem é que está caçando os Vingadores, quem é que não quer que a iniciativa Vingadores aconteça. E eu gostei de como isso foi explicado também. E no final, a gente vê o Fury, ele tá bem presente ali, sempre da mesma forma, com aqueles mesmos discursos. Eu gosto das piadas desse episódio. Então, aquela piada do cabelo do Thor, pra mim, foi impagável, maravilhosa. Eu gostei muito das piadas desse episódio. Em geral, a parte cômica dessa série me agrada. O que vem me dando um pouco de... é que eu ainda sinto um pouco infanto-juvenil. Ah, Débora, mas é assim. Entendo. É só uma questão de gosto mesmo. Eu vou sempre comparar aqui com The Bad Batch Star Wars. A gente teve aí na Netflix recentemente uma animação que foi o Nightmare of the Wolf, só que Nightmare of the Wolf já é mais 16 anos, então é uma coisa bem mais adulta. Mas, fazendo uma correlação, eu ainda sinto que esse é um pouco mais juvenil. Claro que essa não é a primeira animação da Marvel, então se você lembra lá do Espetacular com aqueles gráficos bem quadrados e a Mary Jane com a barriga de fora o tempo inteiro, ou a animação do X-Men, que inclusive era muito boa, mas essa animação a gente vê, claro, depois de muitos anos, uma qualidade visual, de efeitos, de dublagem muito melhor, mas eu sinto que a trama ainda não me conquistou. Prefiro ainda esse terceiro episódio do que o segundo, mas eu achei que até agora o melhor continua sendo o primeiro. E no final do episódio, a gente vê que teremos aí a Capitã Marvel. Já comentei também que essa série está trazendo ainda mais a expansão do MCU para o universo do espaço mesmo, né? Para o espaço. Então teremos o filme dos Eternos aí em novembro, que vai fincar isso aí de uma vez por todas. E vemos a Capitã Marvel, o que vai acontecer no final. Eu gostei dela ter aparecido logo, porque ela demorou muito para aparecer no rolê lá no MCU. Inclusive, se você não assistiu o filme da Capitã Marvel, assista, que é muito bom. Mas teremos que esperar uma semana para ver o que vai acontecer no próximo episódio. Continuo achando que essa série teria funcionado melhor se eles tivessem divulgado a temporada inteira, mas vamos esperar para ver se os próximos episódios irão nos conquistar. Por hoje eu fico por aqui. Eu quero que você comente se teve alguma coisa que você viu no episódio que eu não falei aqui hoje. Um beijo e até a próxima.